dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vinda a mais um devocional delas, onde a gente entrega as primícias para o nosso Deus. A gente começa o nosso dia na presença do nosso Pai. A gente começa buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Bom dia, bom dia, bom dia! Perdão, já começa o dia espirrando, meu Deus. Bom dia, Rô, bom dia, Val, bom dia. Já manda esse link aqui, Rô, para as meninas do nosso grupo, para a gente já iniciar o nosso devocional. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos começar essa segunda-feira da melhor forma, com conselhos da sabedoria. Hoje o nosso devocional é Provérbios 5. Ótimo dia, ótimo dia. Vamos começar da melhor forma esse nosso devocional delas, para honra e glória do nosso Deus. Vamos iniciar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou esperar um minutinho. Um minutinho só. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje o dia amanheceu um pouquinho mais geladinho. Mas amém. Glória a Deus. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Bom, hoje a palavra é Provérbios 5. Então já abra a sua Bíblia pra gente já começar. Já abram as suas Bíblias. Hoje, segunda-feira, é o dia que nós fazemos a leitura de Provérbios. E hoje faremos a leitura de Provérbios 5. Vamos lá. Já manda esse devocional para pelo menos 5 mulheres. Vamos lá. Quem tiver Instagram, por favor, venham para o Instagram pra gente compartilhar esse devocional. Vamos lá. Bom dia Cícia, bom dia Mel, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o nosso devocional será Provérbios 5. Provérbios 5. Toda segunda-feira nós fazemos o nosso devocional com o livro de Provérbios. Conselhos do rei Salomão. Vamos lá. Glória a Deus. Bom, vamos iniciar. Senhor Jesus, a ti rendo graça, papai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia se renovar sobre nós a cada dia. Obrigada pela tua graça. Obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom para nós. Senhor, obrigada pelas suas correções, obrigada pelos teus conselhos, por todo o confronto, porque sabemos que o Senhor só repreende a quem ama. Papai, estamos aqui mais um dia reunidas em teu nome para te honrar e te glorificar com as primícias do nosso dia. Estamos aqui, papai, para entregar ao Senhor, para honrar o Senhor com as primícias do nosso dia. E a tua palavra fala, Pai, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, toma o teu lugar de honra. Nós queremos, Senhor Jesus, sentir a tua presença, Espírito Santo de Deus. O Senhor é bem-vindo aqui, Jesus, o Senhor é bem-vindo. Espírito Santo, fale através de mim, que as palavras que saírem da minha boca sejam tuas e não minhas. Eu te peço, ó Pai, meu Rei da Glória, seja comigo, me dê revelação da tua palavra, me dê entendimento, me dê discernimento,
para esta ministração, ó Deus. Papai, eu peço que o Senhor toque em nossos corações. Espírito Santo, tira as escamas dos nossos olhos e fale conosco esta manhã. Eu repreendo todo o mal que tente atrapalhar este devocional, toda a distração, toda a palavra contrária, toda a queda de energia de internet, tudo aquilo que não provém do Senhor Jesus. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Nós queremos te ouvir. Nós queremos iniciar o nosso dia, Pai, com a tua palavra aos nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. Peguem as suas Bíblias. Provérbios 5. Provérbios 5. Bom dia. Já mandem essa live para pelo menos 5 pessoas. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal. Esse devocional ele acontece ao vivo no nosso Instagram, @paulafernandaaranha. Vamos lá, gente. Aqui começa assim. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem para o inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa. No meio da congregação reunida, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora. E os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente, não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Bom, esse provérbio, ele nos fala muito para nós guardarmos, para a gente nos guardarmos e conservar o nosso coração reto, conservar a nossa pureza, conservar os caminhos que nós entramos no Senhor. É como se ele falasse assim, olha, cuidado para não se desviar, né? Esse provérbio é isso que ele nos fala, ele nos dá uma advertência contra as coisas do mundo, contra a imoralidade, contra a perversidade.
E na manhã desse dia, tem algumas coisas que esse provérbio nos fala pra gente iniciar essa semana. Ele fala assim, pra gente guardar o conhecimento e buscar e conservar o discernimento. Que nessa semana nós andemos vigilantes, que nessa semana a gente possa estar atento, né, às iscas de Satanás. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não sei se alguém aqui já leu esse livro, eu ainda não li, mas eu sei qual o contexto, né? E muitas vezes a gente dá uma desviada do caminho do Senhor, do que a gente realmente é em Cristo, porque a gente cai nas iscas de Satanás. A gente começa a dar ouvidos, a gente começa a não ser vigilantes e não guardamos o conhecimento e o discernimento que o Senhor nos dá. Então, que essa semana seja uma semana de vigilância para nós. Seja uma semana onde o nosso coração, nós iremos guardar o nosso coração, né? Que essa semana a gente aprenda a guardar o nosso coração e a não ser fisgada pelas calúnias do mundo, pelas iscas, né, do inimigo, que a gente se desvie de toda a armadilha que ele colocar em nosso caminho e que a gente não caia em nenhuma delas, sabe? Aqui essa palavra fala assim: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o seu fim é amargo como um fel. Tem muitas pessoas que falam coisas para nós, que nos aconselham, que elas têm até palavras bonitas, só que tem um coração totalmente dividido, né? Quem conhece pessoas que, nossa, na hora de dar um conselho é maravilhoso, mas tem a vida toda destruída, né? São bons em conselhos, mas não são bons em executar os próprios conselhos, né? A gente tem que tomar cuidado pra gente não cair na lábia de pessoas maldosas, de pessoas malignas, de pessoas que só até te dão um conselho, mas aí você fala assim, por que essa pessoa vive essa vida que ela tem, né? A pessoa que te dá um conselho imoral, nós temos que tomar cuidado para quem a gente vai dar ouvidos nesta semana. Tem muitas pessoas que a gente até considera que pode ser da nossa família, da nossa parentela ou até amigos antigos, né? Que podem ser que estejam querendo te aconselhar em algumas coisas. E eu vejo que essa palavra hoje está falando pra gente tomar um pouco de cuidado e ser vigilante a quem a gente dá ouvidos. Sabe? A gente tem que patrocinar e nos proporcionar um ambiente de pessoas que são mais íntegras que nós, que são mais retas, que são mais crentes do que a gente, né? Que buscam mais a Deus do que a gente, que amam mais o Senhor do que a gente. Nós temos que estar no meio dessas pessoas. E quando nós não estivermos no meio dessas pessoas, que nós possamos vigiar a todo momento. Porque o inimigo ele está ao nosso derredor. E ele só busca uma brechinha que a gente dá para ele entrar com as suas sugestões, com os seus conselhos, né? Que pode vir de pessoas que a gente convive. Nós precisamos estar com o nosso coração guardado. Nós precisamos manter a nossa retidão e a nossa integridade. Aqui ele fala assim, que essas pessoas, os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem para o inferno. Ela não faz plano a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Tem tantas pessoas que olham para a nossa vida e querem nos aconselhar de como a gente deve viver a nossa vida, mas a vida dela está toda errada. A vida dela, você vê que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Vocês conhecem pessoas assim também? Ou é só eu que conheço pessoas assim, né? Que
nos conselhos, nossa, parece que são muito sábios, né? Bom, nós precisamos andar vigilantes. E aqui essa palavra também nos fala para a gente se afastar de pessoas que a gente sabe que não estão mais no mesmo, como eu posso dizer, andando nos mesmos caminhos, né? Porque quando eu falo que o inimigo ele tá ao nosso derredor, é porque ele pode usar pessoas que são do seu passado, pessoas que não estão mais no mesmo, como eu posso dizer, com a mesma mentalidade que você, para começar a te fazer sugestões. Para começar, não, olha, vamos na igreja comigo? Não, cara, não vamos na igreja não, vamos ficar em casa, vamos jogar, vamos fazer isso, vamos naquele barzinho, vamos se divertir. Tem pessoas na nossa vida que não é mais para estar junto conosco. Tem pessoas que nós precisamos deixar ir, né? Porque não é que a gente tem que se desfazer dessa pessoa, tratar mal, ou olha, não, sai daqui, não é isso. Eu só estou falando que tem pessoas que elas não... Você tem que trazer elas para Cristo e não deixar elas te afastar. Quantas pessoas se afastam do Pai porque dão ouvido às pessoas que estão ali com ela e falam assim, ai, por que você vai na igreja hoje? Não, vamos lá, vamos jogar, não sei o quê. Nós precisamos estar atentos às sutilezas, às iscas de Satanás. Ontem o senhor me falou muito latente sobre isso, né? Até mesmo em relação às redes sociais, em quem você está seguindo, quem está te influenciando, como tá, exato, não andar segundo o conselho dos ímpios, exato. Sabe, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes nós mesmos estamos patrocinando ambientes de influências malignas dentro da nossa casa, né? Quais são os filmes que você assiste, as pessoas que você segue na rede social, né? Como que tá isso? Como tá o seu ambiente, né? Que você vê que você tá ali toda hora olhando, vendo, porque às vezes é uma coisa muito sutil. E o inimigo, ele é sutil. Ele trabalha com sutilezas, não é escancarado, né? É uma sugestão aqui, é uma influência ali. E na hora que você vê, você já tá fazendo aquilo que ele quer que você faça. Então eu vejo que essa semana o Senhor tá muito latente aqui no meu coração. Vigilância. Essa palavra veio para nos advertir contra a imoralidade e eu creio que todas as advertências do Senhor são para que a gente fique mais vigilantes em relação a isso. Cuidado com as pessoas que você ouve, tanto pessoalmente quanto na internet, quanto em todos os lugares. E aqui quando ele fala da mulher imoral, ele tá falando das pessoas, né? Dos ímpios. Cuidado, porque às vezes você fala assim, não, mas aquela pessoa ela é minha amiga. Só que uma pessoa que ela é ímpia, ela não tem temor ao Senhor. Então ela não vai te dar conselho segundo a sabedoria de Deus. Por isso que é tão importante você ter pessoas que são mais crentes que você, para você se aconselhar. Você ter o seu líder, né? Você ter o seu pastor, que na hora que você estiver passando por alguma dificuldade, você busca um conselho e ele te dá esse conselho sábio, né? E aqui fala assim também pra gente. Cuidado, porque para você não dar aos outros o trabalho da sua vida. Cuidado para que essas pessoas não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Cuidado, que no fim da sua vida você ficará gemendo e seus ossos estarão se consumindo. Quando ele fala isso pra gente tomar cuidado para que a gente não seja roubado. Quando ele fala assim, olha, cuidado para que as pessoas não se fartem dos seus bens, os ímpios não se fartem dos seus bens, a mulher imoral não se farte dos seus bens, porque nós somos roubados.
todas as vezes que nós desviamos do nosso caminho com Deus. Nós somos roubados de viver a promessa do Pai. Nós somos roubados com o tempo. Ai, Paula, mas eu nunca fui roubada materialmente. Mas e o seu tempo? Quanto tempo essas pessoas erradas te fizeram perder sem estar nas veredas do Pai? Todas as vezes que nós não estamos andando nas veredas do Pai, nós estamos andando para o mundo. E quando a gente anda nas veredas do mundo, a gente não vive as promessas de Deus. Então, aqui eu vejo que quando ele fala assim, olha, cuidado para eles não levarem o fruto do seu trabalho, cuidado para eles não levarem o seu tempo. Cuidado para você não dar ouvidos às pessoas erradas. Cuidado para que os ímpios não te levem para o caminho deles e você deixe de viver as promessas de Deus para a sua vida. Nós vamos sim viver as promessas de Deus para a nossa vida porque nós estaremos no caminho do Pai. Amém? Nós estaremos no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, porque cada um aqui, o Senhor, antes de você nascer, Ele já te escolheu e já te consagrou profeta para as nações. Ele já te escolheu. Então, tudo aquilo que a gente está se desviando do caminho do Pai, está nos afastando da promessa. Está roubando o nosso tempo de viver a promessa de Deus para a nossa vida. Então, tomem cuidado. Bom, e aqui ele fala assim, não escute a voz dos que me ensinavam. Aqui ele fala assim, na verdade, que quando ele estiver morrendo, ele vai falar assim, como eu pude odiar a sabedoria, como eu não escutei a voz daqueles que me ensinavam, como eu desprezei a disciplina, como que eu caí nessa completa ruína, como que eu não dei ouvido aos meus mestres. Sabe, tem muitas vezes que nós estamos tão cheios de orgulho, de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, de religiosidade, que a gente passa a não ouvir mais os nossos líderes. A gente não ouve as pessoas mais velhas, nem as pessoas que estão num caminho de mais temor ao Senhor do que nós. Quando a gente decide não ouvir os mais sábios que nós, quando a gente decide não ouvir os mais velhos, ouvir os nossos líderes, nós estamos deixando de aprender algo que a gente poderia sozinho demorar anos para aprender. A gente cai em ruínas quando a gente se prende no nosso próprio entendimento. A gente cai em ruínas quando nós somos soberbos e nós não aceitamos os conselhos das pessoas mais sábias do que nós. Sabe, tem tantas pessoas que eu vejo que elas perecem porque você aconselha, mas elas não acatam o seu conselho. Sabe quando você sabe que uma pessoa ela não está ouvindo, ou até mesmo quando você não está ouvindo um bom conselho, é quando você começa a argumentar demais. Quando uma pessoa fala assim, olha, não faça isso, tá? É um conselho para você, não vai por esse caminho. E você começa a argumentar demais. Não, mas por quê? Não, mas por que isso? Não, mas por que aquilo? Me prova. Sabe, eu não tô falando para você ser negligente, nem ter falta de discernimento, porque todo o conselho nós temos que saber de quem que nós recebemos. Mas se essa pessoa é sua líder na pastoral, se ela é uma pessoa mais sábia, que anda mais nos caminhos do Senhor que você não fica em argumentação. Depois você pergunta para o Espírito Santo se isso é dele. Porque a gente vê que a pessoa ela não quer ser, não é corrigida a palavra, mas ela não quer ser aconselhada quando ela argumenta demais. Quando a pessoa ela fica arrumando pretextos do porquê que você está falando aquilo para ela. Então, hoje, você é essa pessoa que argumenta demais? Porque se alguém fala alguma coisa para você, você fica dodói, né? Você, não, mas por que você tá falando isso pra mim? Né? Qual é a base que você tá tendo pra me falar isso? A gente tem que tomar muito cuidado, porque
Porque às vezes a gente tá tão cheia de soberba, de orgulho, que a gente não está prestando atenção em bons conselhos que o Senhor está nos dando através de pessoas. Porque tem coisas que o Espírito Santo já te falou, mas você não quis dar ouvido a ele. E aí ele, como um bom pai, ele vai tentar te aconselhar através de pessoas que estão ao seu redor. E ainda assim você está resistente. Cuidado com a resistência, a rendição e a sabedoria de Deus. A rendição vai fazer com que a gente ande nas veredas planas. Agora, a resistência vai fazer com que a gente tropece muito mais, que a gente caia muito mais. Sabe, tem coisas que quando a gente resiste, a gente não cresce. Sabe uma árvore? A palavra do Senhor nos fala que não há resistência no crescimento. A gente não sofre quando a gente cresce. Vou dar um exemplo. Fictício não é real. Você lembra de ter doído de quando você era criança ou quando você era adolescente e você passou a ser adulto? Esse tipo de crescimento não dói. Você não sente que os seus ossos crescendo, você não sente dor. Então, por que a gente acha que o crescimento com algumas coisas tem que doer? Só dói quando a gente resiste. Você só está passando por todo esse sofrimento porque você está resistindo. Tem coisas que é para você soltar, é para você se entregar, é para você se render e você só está sofrendo porque você está resistindo. Tem coisas que você não quer abrir mão, porque o crescimento com o Senhor só dói quando a gente resiste ao crescimento. O processo com o Pai só dói quando a gente resiste ao processo. Quantos processos você já passou e você falou assim, nossa, mas doeu muito. É porque você resistiu. É porque você achava que aquilo não estava entrando na sua cabeça, né? Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Quando o Senhor me pede para renunciar à minha empresa, eu sofri, mas eu só sofri na resistência. Porque a partir do momento que eu falei assim, tá bom, Senhor, é teu. Acabou o sofrimento. Na hora que eu realmente coloquei na minha cabeça, se o Senhor está pedindo para eu renunciar, é porque Ele tem algo melhor para mim. É porque Ele está endireitando as minhas veredas. É porque Ele quer me limpar. É porque isso está roubando o meu coração dele. É porque isso está roubando a minha paz. E tudo que o Senhor faz e me pede é para que eu viva os planos dele. Eu parei de sofrer. Agora, enquanto eu tava assim, nossa, mas a minha empresa eu construí sozinha durante 4 anos e não sei o que, só vai te causar dor quando você tem resistência. O seu sofrimento, o seu amadurecimento só vai te causar dor quando você está resistindo. As coisas do Senhor são leves, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Não que você não vai passar pelo processo e às vezes vai te dar uma certa tristeza, mas quando você realmente se rende aos planos de Deus e você fala assim, tá bom, Senhor, o Senhor me pediu isso, eu vou te entregar. A nossa alma, que é onde habita o centro das nossas emoções, ela grita, né? Mas quando o nosso espírito está fortalecido e a gente fala assim, não, mas se o Senhor falou para eu fazer, eu vou fazer e pronto. Então, se lembrem dessa frase. Tem muitas coisas que você está passando de sofrimento hoje porque você está resistindo, porque você não está soltando, porque você está andando no seu entendimento e você não está realmente se rendendo ao projeto que o Senhor tem para sua vida, as coisas que o Senhor tem preparado para você. É opcional você crescer. Você só cresce se você quer. Você só amadurece se você quer. Porque quantas pessoas, elas têm 50, 60 anos e não são pessoas maduras. Não são pessoas que conseguem dominar as suas emoções, né?
Nós precisamos entender que com o Senhor o crescimento vem. Não tem como, porque o Senhor é um Deus de abundância. Mas se nós resistirmos a isso, nós sofremos. Aqui ele fala assim: beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os ribeiros de água pelas praças, que seja para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Aqui ele está falando assim: por que você está compartilhando coisas, né? No meu entendimento, tá, gente? Por que você está compartilhando coisas que é só para você? Por que você está falando para os outros coisas que não é para você falar? Por que você está distribuindo algo que o Senhor deu para você? Tem coisas que não é para você distribuir. Tem coisas que não é para você falar para ninguém. Tem coisas que não é para você compartilhar. Tem coisas que muitas vezes não acontecem na sua vida e você fala assim: não, mas é porque eu falei, porque não sei o que e tal, tal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A única pessoa que tem o poder de abortar os planos de Deus para sua vida é você mesmo. Então, se o Senhor te fala algo, guarda para você até o cumprimento. Não tem necessidade de você ficar falando. Sabe por quê? Porque quando você tem uma bênção muito grande para chegar e o inimigo ele sabe disso, você conta para todo mundo, aos 7 ventos, ele começa a trabalhar para que isso não se cumpra na sua vida. Então ele começa a se levantar e aí parece que dá tudo errado. É porque tem coisas que você não deve compartilhar com os outros, até o cumprimento da promessa. Tem coisas que não aconteceram na sua vida porque você não foi sábio de guardar para si. E cuidado com as pessoas que você compartilha. Cuidado. Tudo é discernimento. Aqui essa palavra fala muito: conserve o discernimento. Conserve o entendimento. Conserve a sua inteligência. Não seja uma pessoa que acha que todo mundo torce por você. Não seja uma pessoa inocente. Jesus, ele era manso e humilde, mas ele não era bobo. Então não é todo mundo que quer a sua vitória. Não é todo mundo que torce por você. Então cuidado quando você abre a boca para falar de um sonho seu, de uma profecia que o Senhor te deu, de uma promessa que Ele te entregou. Não são todas as pessoas que devem saber. Eu falo até que é só o seu marido que deve saber. E ainda assim falar para ele não falar para ninguém, até o cumprimento. Cuidado. Isso é muito sério, porque o inimigo ele maquina todo dia planos para acabar com a sua vida. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Roubar os seus sonhos, matar a sua esperança e destruir os projetos de Deus. Na verdade, na sua cabeça, porque ele não destrói nenhum projeto de Deus. Mas ele vem para destruir você, para que você não alcance os projetos de Deus. Ele vem para setar a sua mente, ele vem para te fazer desviar, ele vem para que você não alcance aquilo que o Senhor te prometeu. Então vigie, tá? E aqui ele fala assim: fica sossegado com a mulher da sua mocidade, né? E aqui para finalizar, ele fala assim: porque os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quando ele nos fala isso, ele fala assim: tudo que o Senhor faz, tudo que você faz, o Senhor está vendo. Tudo aquilo que você está fazendo, todos os caminhos que você está andando, o Senhor vai considerar cada um desses caminhos. Então, cuidado para você não tropeçar. Cuidado para você não se desviar. Cuidado para você não ser pego por uma armadilha, por uma isca do inimigo. Tomem cuidado com isso. O Senhor, ele está vendo todos os seus caminhos, tudo que você está fazendo, os pensamentos que você está tendo, eles são do seu coração. Então ele sabe quando é que você
tá pensando em fazer algo mal porque você ouviu uma influência. Quando eu falo para vocês que é muito sério essa questão de influência. Quem você segue na rede social. Porque do nada você tá fazendo coisas que desagradam ao Senhor por influências. Ou você acha que é só o Senhor, só existe influencers bons, né? Que estão ali para levar a palavra, para te dar um conselho de sabedoria, para te exortar, para você voltar aos caminhos de Deus. Não, tem influencers que são usados pelo inimigo para te fazer pecar, para te fazer cair. Então, estejam vigilantes e perguntem ao Senhor: Pai, algo no meu caminho que não era para estar? Eu estou fazendo algo que o Senhor está se desagradando, que estou desagradando ao Senhor. Às vezes a gente, sabe, como numa empresa, todos os processos que a gente faz, nós precisamos checar. E por que na nossa vida espiritual a gente não está checando se a gente está fazendo certo? A gente só vai. A gente não para perguntar para o Senhor se a gente está no caminho certo. Se a gente está fazendo as boas escolhas e se a gente está fazendo o que é para a gente realmente fazer. Ou se a gente está desviando do caminho que o Senhor quer. É necessário. Porque o Senhor, Ele vai considerar tudo que você faz. Todas as vozes que você ouve, todos os caminhos que você trilha, o Senhor considera todos eles. E aqui ele fala do ímpio, que as suas iniquidades os prenderão. E que como cordas, o seu pecado, ele é preso. Todas as pessoas que estão no mundo, que são ímpias, elas são presas pelo pecado. Elas são presas, elas são amarradas, né? E aqui ele fala assim: ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da loucura, sai cambaleando por aí, sabe? Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente está aceitando a salvação. E a gente também está aceitando a purificação dele. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos santifique a cada dia mais, nos purifique a cada dia mais, nos lave dos nossos pecados, nos perdoe. Mas é necessário rendição. É necessário que você ande vigilante. Não é só você aceitar Jesus, é você vigiar para que você não cometa os mesmos erros do passado. Não que você não vai cometer nenhum erro, porque nós somos seres humanos, mas nós temos que andar em vigilância. Nós temos que tomar cuidado para que os caminhos que nós já andamos, nós aceitamos Jesus e andamos milhas e milhas com Deus. E se a gente não andar vigilante, a gente pode ter andado 10 milhas com o Pai, 10 anos. Se a gente não anda vigilante, a gente cai. Quantas pessoas que a gente conhece, que de anos e anos de evangelho, 20, 30 anos, até mesmo em cima de um púlpito, cai. Porque não estavam vigilantes. A palavra do Senhor fala assim: se nós não vigiarmos, em vão guarda o sentinela, né? Se nós não pedimos para o Senhor edificar a nossa casa, em vão guarda os sentinelas. Então é você estar vigilante nas veredas do Senhor. Vigilante nas atitudes que você está tendo, nos pensamentos que você está tendo, nas motivações do seu coração. Então, que você esteja nesta semana vigilante. Sabe, o Senhor, Ele nunca traz uma palavra apenas para nos confrontar ou apenas para que a gente fique atemorizado. Não. É porque muitas vezes o Senhor, Ele só está querendo que você... Ele está, na verdade, te protegendo, porque tem coisas que estão sendo tramadas contra você. A cada dia, o inimigo, ele trama coisas contra você, para que você caia. Então, o Senhor vem e Ele te fala: olha, cuidado, que tem uma armadilha preparada para você. Então, esteja vigilante. Bom, cuidado com as pessoas que você ouve. Cuidado com aquilo que você está deixando penetrar no seu coração. Cuidado com os ambientes que você está frequentando.
sabe? Não tem problema você ter, você ir em alguns lugares. Até porque onde você for, você tem que iluminar, certo? Mas você não pode se deixar corromper, você não pode se deixar contaminar. Estar sensível à voz de Deus, isso, exato. Nós precisamos conservar o discernimento, precisamos conservar a sabedoria que o Senhor nos deu. Bom, é isso, gente. Esse é o nosso devocional de hoje. Eu tenho certeza que a palavra falou com vocês, porque é sempre bom a gente se lembrar que é necessário andarmos vigilantes. Qual foi a última vez que o Senhor falou conosco sobre vigilância no nosso devocional, né? Então, é muito bom a gente estar aqui e o Senhor nos falar algo que vai nos deixar um pouquinho mais atentas, mais alertas, porque às vezes a gente, não é que a gente baixa a guarda, mas a gente dá uma relaxada, vamos dizer assim, mas não relaxada de soltou, mas de realmente descansar, né? A gente não pode baixar a nossa guarda, a gente tem que estar em constante vigilância, para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. É isso, gente. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada, Pai, pelos conselhos que o Senhor nos dá, da tua sabedoria. Pai, nos ajude a andar vigilantes nesta semana. Ajude-nos, Pai, a não cair, a estar, Pai, a cada dia mais edificada na rocha que é Cristo, vigilantes, tendo discernimento e entendimento de todas as coisas, para que a gente não se desvie dos teus caminhos, Pai. Senhor, nos ajude a cada dia mais estar como fortalecidos na tua palavra, vigilantes, atentos às influências. Pai, que nós possamos tirar da nossa vida tudo aquilo que está nos influenciando para o maligno. Para a gente parar de dar ouvidos a quem a gente não deveria dar ouvidos. A gente parar de até mesmo seguir nas redes sociais aqueles que não é para a gente seguir, Pai. Nos mostre, Espírito Santo, nos dê discernimento, nos dê entendimento. Nós precisamos, Pai, de Ti. Precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu conselho. Precisamos, Senhor Jesus, da Tua mão direita de justiça e de misericórdia sobre nós. Pai, tem de misericórdia de nós. Para esta semana, Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, eu consagro esse dia a Ti, seja luz para os meus pés, lâmpada para os meus caminhos. Não nos deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Pai, eu denuncio e cancelo todo plano maligno de Satanás e seus demônios contra a minha vida, contra a minha saúde física e mental, contra os meus bens, contra as minhas finanças, contra os meus negócios, contra o meu ministério. Pai, que o Senhor o repreenda, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro, Pai. Seja conosco. Amém. Amém, amém, amém. Exato, Tati. A distração. Falou tudo. Cuidado com as distrações também. Exato. A gente andar vigilante, a gente saber que tem coisas que vêm só para nos distrair. E tem coisas que vêm só para nos atormentar. Coisas só para que a gente fique... para a gente não viver as promessas de Deus para nossa vida. São coisas que se a gente estiver vigilante, a gente não cai nas armadilhas. Então, realmente, cuidado com as distrações. Cuidado com as palavras contrárias que vão te fazer sair do caminho e roubar a sua vida, roubar o seu tempo de viver a promessa. Cuidado com aquilo que tem roubado o seu tempo. Bom, é isso, gente. Eu vejo vocês amanhã, às 6 da manhã. E se você tá me vendo aqui pelo YouTube, já se inscreve no canal, já nos segue no Instagram, @PaulaFernandaAranha. Que o Senhor esteja contigo. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Vamos lá tirar fotinha, gente, quem tiver aqui, que tiver no nosso grupo. Beijo. E se você não tá no nosso grupo, pode me mandar uma mensaginha que eu coloco você lá.